Hoje é sábado, dia de Fluminense em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro, 8ª rodada Fluminense e Atlético Mineiro a partir das 6h30 da noite no Maracanã, dia de tentar se recuperar depois da pancada, da derrota vexatória para o Vasco no meio de semana de virada, mas como o calendário é intenso, não tem muito tempo para lamentação, para ficar remoendo derrotas. Agora é olhar para frente, buscar esses 3 pontos que podem manter ali o Fluminense na parte de cima da tabela, quem sabe no topo junto aos líderes. Para isso o técnico Luiz Beldia vai ter que levar a campo o que tem de melhor. E eu vou trazer para vocês a partir de agora todos os detalhes e informações deste confronto, a provável escalação do Fluminense que pode ter mudança. Bora de pré-jogo. Já começamos colocando aí na tela a tabela da 8ª rodada do Brasileirão, jogos deste sábado às 4 da tarde, Bragantino e Botafogo, jogo em Bragança Paulista, além de Fluminense e Atlético Mineiro, também hoje tem Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. Amanhã, sequência da rodada, 4 da tarde, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Santos, Atlético Paranense e Curitiba, mais um clássico aí, o Atletiba, Remo e Bahia, mais tarde às 6h30 da noite, Internacional e Chapecoense, Vitória e Mirassol, e fecha a rodada às 8h30, Corinthians e Flamengo. Lembrando que o Palmeiras lidera com 16 pontos, junto ali com o São Paulo, então confronto dos times que hoje estão na liderança, vale aí o topo. Por isso não há como o Fluminense chegar à liderança nesta rodada, porque o saldo de gols já seria praticamente impossível, mas alguém vai pontuar, ou os dois vão pontuar com um empate, e aí chegariam a 17 pontos. O Fluminense pode chegar a 16 e pode igualar quem for derrotado nesse jogo e ultrapassar, quem sabe ultrapassar Fluminense e Bahia também nessa rodada. Mas como eu venho falando, a parada é pontuar, a parada é ganhar, é se manter ali no topo. A derrota para o Vasco, ela machuca bastante, todo mundo sabe disso, acho que é indiscutível, é uma derrota que dá uma abalada pela forma como ela aconteceu, mas é um jogo com o mano do Vasco. Isso quer dizer que dentro dessa sequência de jogos no Rio de Janeiro, o Fluminense tem ainda mais 2 partidas como mandante, tem o Atlético, depois vai ter o Corinthians, então tem que continuar fazendo valer a sua força no Maracanã, onde está invicto desde que o Zubeldia assumiu o comando do clube. Esse tem que ser o objetivo, pontuar, ganhar pontos em casa, fazer o dever de casa e fora de casa tentar buscar pontos, porque quem quer terminar entre os líderes tem que pontuar também fora de casa, como a gente sabe muito bem disso. O histórico desse confronto tem sido, é ligeiramente favorável, mais recente, ao Atlético. O Atlético ganhou 6 jogos do Fluminense nesse período, os últimos 12, o Fluminense ganhou 4, além de 2 empates. O último confronto foi aquele 3-0 ano passado no Maracanã, uma bela vitória do Fluminense, um belo jogo, por sinal, um Atlético meio desanimado ali com o Sampaoli, e no jogo lá em Minas, na Arena MRV, foi aquele jogo maluco, 3-2 para o Atlético Mineiro, o Fluminense levando gol ali no final, enfim, foi uma loucura naquele jogo. No retrospecto geral, são 109 jogos, 34 vitórias do Flu, 31 empates e 44 derrotas, é o retrospecto aí contra o Atlético Mineiro. É um jogo, como eu disse, que eu acho que para essa partida vale muito o raciocínio daquela pós-perda de título para o Flamengo, que foi o jogo contra o Remo. Você tem que dar uma resposta imediata. Não pode entrar numa sequência, leva uma pancada hoje, aí já vem aquela espiral negativa, já vem cobranças mais fortes, aí entra aquele clima de pessimismo que pode atrapalhar dentro dessa sequência. Então, levou uma porrada, como foi, não poderia ter perdido aquele jogo da forma como perdeu, ok, mas não tem como mudar o passado, tem como mudar o que a gente vai fazer hoje, tem como brigar para corrigir finalmente alguns erros que não foram cometidos apenas no jogo contra o Vasco. A atuação da zaga do Fluminense, a gente vai falar mais sobre isso, foi muito ruim, levando gols de bola aérea novamente, um defeito que o time tem nesta temporada, que parecia que tinha melhorado, mas voltou. Então, não deixar isso virar uma bola de neve. Ir para o jogo, tentar entregar o desempenho à altura do que esse time já entregou em outras partidas jogando no Maracanã, porque você ganha 3 pontos e aí já volta a respirar, a ter uma tranquilidade para seguir em frente
dentro do campeonato. A gente vai para a provável escalação do Fluminense, que pode ter aí desfalques, mas antes, só aquele recadinho rápido da KTO, tem link específico para esse jogo contra o Atlético, porque a chance extra continua ativada, então eu já utilizei a minha, se você não utilizou, valendo sempre reforçar que a chance extra é uma grande oportunidade que a KTO tem. Você que já tem conta lá na KTO, já está com a gente já há muito tempo, então não tem muito mistério, você já conhece a promoção. Mas para quem não tem ainda, se você puder criar a sua conta, só você clicar nesse link aqui, ir lá e criar a sua conta, cara, isso já dá um peso enorme para a gente aqui, porque eles vão ver lá que a galera chega junto, isso valoriza muito essa parceria que não é brincadeira, realmente viabiliza toda essa cobertura que a gente entrega para vocês no Jornada, estando com o Fluminense em todos os jogos da temporada. Não é fácil e a gente precisa contar com parceiros assim e vocês são fundamentais nisso. Então vou deixar aqui a minha dica, a minha combinada para essa rodada, tá? Uma odd um pouco maior, porque é aquilo que eu falei. Se você perde, você tem uma chance extra. Para quem for utilizar, se for uma odd a partir de 1,80, essa é a regrinha. A partir de 1,80, você fez lá, deu ruim a aposta, perdeu, o que vai acontecer? A KTO vai te dar uma chance na próxima rodada, a chance de você apostar novamente até R$20. Essa chance extra é de até R$20. Se você colocar 30, a KTO no máximo vai te devolver 20. E se colocar 10, devolve 10. A lógica é essa. Então, minha combinada, vitória do Fluminense hoje com ambos os times marcando no Atletiba. O Coritiba tem feito uma campanha boa fora de casa, fazendo uma grande competição por enquanto. Então, acho que vai ser um jogo bem aberto. Tende a sair gols dos dois lados, acredito. Internacional vencendo a Chapecoense, jogo no Beira-Rio. E o Bahia fazendo pelo menos um gol contra o Remo, lá em Belém, tá? Isso dá odd 6,13. Colocando R$10 vai voltar a R$61 aqui para mim. Então você vai lá, utilize esse link aqui, muito importante. O link está aqui na descrição do vídeo. Sempre com responsabilidade, jogo para maiores de 18 anos, tá? Vamos lá, vamos à provável escalação aqui do Fluminense, mas antes, atualizando aqui o departamento médico do Fluminense. Algumas informações importantes. Bernal já está fazendo a transição para iniciar os trabalhos com o grupo, para retomar os trabalhos com o grupo. Então isso é uma boa notícia, a recuperação dele está evoluindo muito bem. E em breve ele já estará treinando normalmente com os companheiros e poderá ficar à disposição do Zubeldia. Não tem uma data certa ainda para isso acontecer. Germancano é um problema. Realmente está complicada a situação. Ele está treinando a parte do grupo. Ele já tinha feito uma transição, estava ali treinando com os companheiros, mas depois teve, me parece, dar uns passos atrás. E agora tem treinado separado, até por isso ele não está aparecendo nas fotos. Tá? Enfim, no Fluminense não há pressa no sentido de... Ele vai voltar só quando não tiver nenhuma chance de se lesionar novamente. Há um cuidado muito grande com o Germancano para que ele não volte a ter uma lesão mais grave. Então todas as etapas serão cumpridas, se tiver que voltar atrás vai voltar, e foi o que aconteceu. Ele tem treinado separado e continua sem previsão de volta ao time. Tá? Matheus Reis se recuperando, e o Nonato também, numa fase de transição, teve uma torção no tornozelo, além da lesão muscular que ele teve, então agora está se recuperando dessa torção. A fase do Nonato também é impressionante, tá complicado. Agora, vamos lá para essa provável escalação, porque dependendo do que o Zubeldia pensar de ontem para hoje, ou o que ele pensou de ontem para hoje, a gente pode ter mudança. Porque a sequência já é uma sequência mais longa, mais pesada, e isso pode fazer algumas vítimas. A provável tem Fábio, Samuel Xavier, ou Guga, não dá para descartar essa possibilidade, mas o Samuel deve ser titular. James, Ignácio, o Freitas também é dúvida, ele treinou, mas não está garantido no jogo. Se ele for para o jogo, pode ser que ele comece. Tá? Então é um ou outro aí, a depender da avaliação que o departamento médico vai ter do corte que o Freitas teve ali acima do olho. E na lateral esquerda, Guilherme Arana ou René. O Arana pode ganhar mais uma chance. Hoje, diria que tem uma boa chance de ser titular. Tá? No meio de campo, Martinelli, Hércules e Acosta, é o meio de campo titular, ali com o Savarino. Canóbio e John Kennedy. John Kennedy levou uma pancada no jogo contra o Vasco, saiu mancando bastante, mas ele treinou. Então, se ele estiver se sentindo bem, pode começar o jogo. Mas também é outro que vai ser avaliado e não está descartada a possibilidade do Castillo
começar o jogo como titular. Seria o primeiro jogo dele como titular. Então seria um reforço do Fluminense estreando como titular. A gente vai tentar, ao longo do dia, antes do jogo, apurar a escalação que o Zubeldia definiu para o jogo de logo mais, mas essa é a provável que a gente tem. São modificações, se acontecerem, acho que a única alteração que eu vejo como uma alteração técnica poderia ser o Arana no lugar do René. No mais, são mudanças que dependem do departamento médico ou de avaliações físicas que a comissão técnica vem fazendo ao longo dos jogos. Então, por isso, eu não imagino mudanças assim drásticas. A gente falou sobre isso recentemente. O Zubeldia tem tentado manter o time o máximo possível, repetir as escalações, não fazer muitas alterações. É a política dele no momento. Ele vai ter que abrir mão disso agora. Abril e maio vai vir uma sequência bizarra, pesadíssima. Não vai ter muito o que fazer, ele vai ter que fazer escolhas, né? Mas, por enquanto, ele segue essa linha de repetir o máximo possível os jogadores que ele definiu como titulares do time. Então, hoje, contra o Atlético, não tem muita surpresa. É o Atlético com o Domingues, que é um técnico novo. Então, a gente ainda está tentando entender como funciona esse Atlético Mineiro. Ainda não está muito claro, né? Porque o trabalho está apenas começando. Mas são jogadores, são velhos conhecidos, né? Pode ter Hulk, pode ter Scarpa, o Coelho também, que enfim, já conhece muito tempo aqui no futebol brasileiro, deve ser titular também. O Cassierra, que é atacante jogador. A gente vai falar do Atlético agora, mas só não dá para saber ainda como que esse time do Atlético vai se comportar fora de casa, por exemplo, hoje. É um time que vai tentar marcar, dificultar a saída de bola do Fluminense, ou vai dar a bola para o Fluminense, vai tentar jogar em transição, ficar ali um pouco mais atrás, marcando em bloco médio, para tentar pegar um contra-ataque, para tentar pegar uma bola longa nas costas da defesa. Então é isso que, claro, o Zubeldia certamente estudou bastante, mas independentemente da proposta do Atlético, ele não tem mudado muito o Fluminense de acordo com o adversário. Por isso eu acredito que essa base ela vai ser mantida para o jogo de hoje. E é claro que se o Fluminense fizer um jogo de nível, como já fez em outras partidas recentes, tem todas as chances de conquistar esses 3 pontos. Na Flu TV falou o Guilherme Arana, que tem uma chance de ser titular hoje. Vamos ver o que ele disse hoje no CT Carlos Sachide. Não, é importante a gente virar a chave, apesar de ter perdido um clássico, sempre muito dolorido para nós jogadores, perder um jogo, principalmente clássico. Mas temos a oportunidade de fazer um excelente jogo amanhã, no sábado, às 6h30. A gente conta com o nosso torcedor. Acredito que quando o torcedor está em sintonia com o clube, a tendência é que as coisas saem da melhor forma. E estamos com a cabeça tranquila, já fizemos um bom treino hoje, preparando para o jogo de amanhã, que possamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória e manter a invencibilidade dentro de casa. Estou muito feliz com o meu primeiro gol com a camisa do Fluminense, o primeiro gol no Maracanã. Foi uma tarde histórica, tanto para mim quanto para minha família. Preparação é sempre a mesma, visando sempre o jogo seguinte, dando o meu melhor dentro do treino, fazendo as coisas que o professor e a comissão pedem para a gente, para quando aparecer a oportunidade eu poder demonstrar um bom futebol, ajudar os meus companheiros e principalmente a instituição que é o Fluminense. Tá aí, portanto, o Guilherme Arana, a gente já vai direto com as notícias do Atlético Mineiro. Meu amigo Vinícius Silveira, da 98 FM, lá de BH, cara que sabe tudo, tá no dia a dia do clube, chega com as informações do Galo, provável escalação, o que a gente pode esperar do adversário dessa noite. Fala aí, meu amigo. Fala, Vitor! Um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado aqui no canal do Lessa, um abraço pra essa audiência ligada aqui no YouTube. Bora falar do Atlético que vai para esse jogo diante do Fluminense empolgado pela vitória no meio da semana diante do São Paulo por 1-0. E foi uma vitória muito comemorada porque o Atlético vinha num momento de baixa, principalmente após a derrota para o Vitória, há cerca de uma semana por 2-0 lá no Barradão, num jogo em que o Atlético jogou grande parte da partida muito mal. Então a vitória diante do São Paulo, além de ter vencido até então o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético ganhou um pouco de fôlego, ganhou uma empolgação para esse jogo diante do Fluminense. Para esta partida, o técnico Eduardo Domingues ganha a presença de Juan Tressoldi, zagueiro que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Mas acredito que, além do retorno de Tressoldi à zaga, outras mexidas devem acontecer, muito possivelmente no setor ofensivo.
mas tudo isso vai ser levado para o vestiário. Nós saberemos a escalação do Atlético 1 hora antes do jogo começar. Ficaram em Belo Horizonte os volantes Cissé e Alexander. O Cissé por conta de um corte no pé, inclusive foi um corte muito profundo, ele vai se apresentar à seleção de Guiné. E o Alexander, que é jogador formado nas categorias de base do Fluminense, está recuperado de lesão, já foi liberado, mas ficou em Belo Horizonte. Dito isso, um provável Atlético para o jogo deste sábado: de Everson Preciado, Ivan Roman, Juan Tressoldi ou Júnior Alonso e Renan Lodge, Tomás Pérez, Alan Franco e Vitor Hugo, Hulk ou Gustavo Scarpa, coloca até o Bernard aí correndo por fora, Cassierra e Coelho. É esse provável galo para encarar o Fluminense no Maracanã e tentar mais 3 pontos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vinícius Silveira, da Rádio 98 FM, para o canal do Lessa. Valeu, meu parceiro, tamo junto, até a próxima, tá? Um abração. Agora, Hulk, né? Tomara que o Hulk vá pro banco, cara, porque o Hulk contra o Fluminense é gol. É impressionante, é a maior vítima que o Hulk tem no futebol brasileiro é o Fluminense. É incrível como ele ama fazer gols. E hoje, mais uma vez, vai tentar repetir essa dose. Era para estar vestindo a camisa do Fluminense, a gente lembra isso, né? Uma negociação que esteve muito próxima de ser concluída, que não aconteceu. Que negociação foi essa, pelo amor de Deus? Mas é isso. O fato era que hoje, se tivesse pouquinho mais para lá do que para cá, ou mais para cá do que para lá, hoje seria o jogo do Hulk reencontrando o Atlético Mineiro, né? Coisas do futebol. Vamos à arbitragem para o jogo de logo mais. Apita a partida Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, auxiliado pelo Alexandre Ribeiro e também pelo Anderson José de Moraes Coelho. O VAR vai ser o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo. Então, a equipe toda paulista. O Flávio, cara, é um árbitro, nos árbitros para mim mais insuportáveis do futebol brasileiro, que é um cara extremamente arrogante, um cara soberbo pra caramba, que adora crescer para cima do jogador, adora aparecer mais do que jogador. Então, um dos árbitros mais, eu não estou falando nem de pior, não, estou falando de mais irritantes do futebol brasileiro, mas é também um dos mais experientes desse quadro da CBF. São 23 jogos, ele já apitou do Flu até hoje. 9 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Equilíbrio absoluto, né? Vamos ver para onde ele vai pender hoje. Nos últimos 12 jogos, ele apitou ano passado só um jogo, Fluminense-Ceará. Vitória do Fluminense ano passado? Vitória do Fluminense por 1-0. Depois só em 2024. Ele apitou um monte em 2024. 2 derrotas para Vitória e Juventude, uma vitória contra o Atlético Mineiro e 2 derrotas, foram 5, e outras 2 derrotas, 4 derrotas e uma vitória. Derrota para o Vitória em casa e derrota para o Botafogo. Isso foi lá em 2024, poucos jogos. Ano passado realmente só apitou uma partida. O Flávio Rodrigues de Souza é quem vai comandar esse jogo logo mais, com transmissão do Amazon Prime. Você pode assistir o jogo lá, claro que pode assistir, mas deixa a transmissão em áudio com a gente. Você já sabe, você conhece a transmissão do Jornada, né? De quem realmente vive e respira o Fluminense 24 horas. Transmissão para você, tricolor, não passar raiva. A partir das 4h30 da tarde, né? Jogo 6h30, 4h30 da tarde, ao vivo, direto no Maracanã. Hoje eu não vou poder estar no Maracanã por uma questão pessoal importante, mas toda a nossa equipe vai estar lá e depois no pós-jogo, vai ter pós-jogo aqui normal também no canal do Lessa. Vocês sabem, nossa equipe está sempre lá preparada para levar para vocês todas as emoções dessas partidas. Vamos que vamos para cima, se Deus quiser, garantir mais 3 pontos no Brasileirão. Valeu, um abraço!